Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Galera, nós vamos iniciar os nossos estudos focado na matéria de arquivologia. E teremos nessa primeira aula conceitos iniciais, evidentemente. Eu vou trazer para você a parte teórica do que se relaciona à aula, evidentemente, e ao final nós vamos resolver algumas questões para que você possa observar comigo como que o tema pode cair na sua prova, tá certo? Então bora lá, acompanha aí comigo que a gente vai tratar começando a arquivologia aí do zero, tá certo? Conceitos fundamentais nessa primeira aula aqui nossa. Bom, então você precisa primeiro entender o que é arquivologia, tá? Então, pessoal, é o seguinte: arquivologia ou arquivística é a disciplina que estuda justamente os arquivos, né? E aplica princípios, métodos e técnicas para a produção, a organização, a tramitação, a guarda, a preservação, a avaliação e o acesso aos documentos. Algumas coisas são bem importantes na arquivologia, como, por exemplo, a produção, que é a criação e recebimento de documentos. A bem da verdade, a todo instante, a todo momento, nós recebemos e produzimos documentos. Você vai ver que no decorrer aqui das aulas eu vou falar muito sobre isso, né? A gente está recebendo esses documentos por conta da produção que existiu, certo? Ou nós mesmo acabamos por produzir e, consequentemente, acumulamos esses documentos, o que nós chamamos de arquivo. Arquivo, logo, é um conjunto de documentos. Aliás, tem variados conceitos de arquivo, tá? Mas eu diria para você que esse é o mais importante. Arquivo, conjunto de documentos, produzidos ou recebidos. Beleza? Legal. Continuando aqui, vamos lá. Então, nós precisamos também organizar esses documentos, né? E aí isso acontece por meio de classificação, ordenação e controle. Vamos trabalhar esses conceitos depois. Preservação dos documentos, conservação da memória, tá bom? E de prova, porque o documento ele acaba servindo de prova, né? E acesso, que a recuperação ela deve ser rápida e, claro, também o uso da informação. Então, a finalidade central é garantir a informação confiável e acessível, tá certo? Conceito legal de arquivo, pessoal, que consta na Lei 8.159 de 1991, no artigo 2º, tá? Essa lei aqui, ela trata da política nacional de arquivos, arquivos públicos e privados, tá bom? Política Nacional de Arquivos. Então, o artigo 2º, ele nos traz justamente um conceito e diz assim, ó: arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas e até mesmo pessoas físicas, no exercício de suas atividades, independentemente do suporte ou da natureza dos documentos. Bem bacana esse conceito, né? Então, arquivo conjunto de documentos. Não importa quem seja, tá? Se é uma entidade privada, se é uma entidade pública, um órgão público, né? Se é uma pessoa física, inclusive, você, eu, nós acumulamos documentos no decorrer da nossa vida e nós guardamos eles e, consequentemente, passamos a ter o que chamamos de arquivo. Provavelmente aí na sua casa você tem uma caixinha, né? Um envelope, uma pasta, uma gaveta, a depender da quantidade de documentos que você tem, onde você guarda os documentos. O ideal é a gente guardar com organização, em ordem, nem sempre isso nós fazemos, ok? Mas é o conceito que nós temos aqui da lei relacionada à lei de arquivos, tá certo, galera? Beleza, ó, continuando. Então, algumas atenções que você precisa ter em prova, né? Primeiro, que arquivo é igual ao conjunto de documentos, não depende de suporte. Suporte aqui, pessoal, pode ser papel, pode ser uma mídia, certo? Pode ser a nuvem, beleza? Tanto que aqui fala, ó, independentemente de suporte, né? E decorre de atividades, não de coleção. Isso aqui é outra coisa importante. Costuma cair isso em prova, tá? Veja bem, nós colecionamos documentos?
de arquivo? A resposta é não. Nós não colecionamos. Nós acumulamos de maneira natural, orgânica, por uma necessidade daquele documento servir de prova, certo? Não tem nada a ver com coleção. Coleção seria aí documentos de biblioteca. Quando se fala em documentos de arquivo, nós não colecionamos. Beleza? Ficou claro para vocês? Então, beleza. Vamos continuar aqui observando mais informações, né? Então, nós temos documentos produzidos e ou recebidos, né? No exercício das atividades, qualquer que seja o suporte, tá aqui alguns exemplos, e servem de prova para informação. Por exemplo, você paga um documento, você paga ali uma dívida que você tem, aquilo lá gera para você um documento, um recibo, e você guarda esse recibo para quê? Para ele servir de prova futura, tá certo? Beleza, eu já trabalhei, por exemplo, em contas a pagar. Na época, precisávamos fazer, emitir cheques, né, para os pagamentos e fazíamos isso. Colocava lá na máquina de escrever o cheque, mais duas vias, né, um formulário lá, duas vias, para que a gente tivesse todas as informações do cheque nessa via, com o número do cheque, banco e assim por diante. Aquilo lá ia para o arquivo de contas a pagar e também da contabilidade, certo? Então, servindo ali de prova. Beleza? Show de bola. Caminhando, vamos lá. Temos aqui também, galera, no artigo 7º, um conceito de arquivo público. Veja, o primeiro conceito que eu passei para você é um conceito de arquivo, de maneira geral, ampla, né? Aqui já um conceito mais restrito, arquivo público. Artigo 7º diz assim: são arquivos públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos, sejam eles federais, estaduais, distritais ou municipais. Também são públicos documentos de instituições de caráter público e de entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, tá? Beleza? Vamos lá, aqui a gente percebe que é um conceito mais estrito, né? Ou seja, de arquivo público. Então, veja, quando se fala em arquivo público, aí já tira as entidades privadas, evidentemente, e as pessoas, beleza? Então, órgãos públicos, instituições, entidades, federais, municipais, estaduais, não importa, distritais, entidades de interesse público, por exemplo, cartório, emite documentos que é de interesse público, certo? Beleza? Então, tudo isso passa a ser entendido como arquivo público. Legal? É um conceito mais estrito, vamos dizer assim. Então, ó, tá aqui para vocês, ó. Federal, estadual, municipal, né? Os poderes legislativo, judiciário, executivo e serviço público delegado também vai ser entendido como documentos de arquivo público, ó. Entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, tá? Então, público é diferente de estatal, né? O critério é a função e atividade exercida, beleza? Pode até ser privado, mas com atividade pública, então passa a ser entendido como arquivo público. Beleza? Outra coisa que eu quero aproveitar e trazer aqui para vocês nessa aula é que a palavra arquivo, ela tem variados sentidos, vários sentidos. O principal você já sabe. Arquivo, conjunto de documentos produzidos ou recebidos, certo? Em razão das atividades. Legal, esse é o principal conceito. Porém, nós temos outros três. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Então, o principal conceito está aqui, né? Conjunto de documentos, sentido principal da arquivologia. Aí a gente tem arquivo como sentido de móvel para a guarda de documentos, um armário, uma estante, um arquivo deslizante, né? Também arquivo como sentido de local, instalação. Até vou colocar aqui também, ó, setor de arquivo, departamento. Opa, ó, departamento, tá? Então, sala, depósito ou setor de arquivo, tá bom? E temos um outro conceito de arquivo, que é um órgão ou uma instituição, uma entidade responsável pela custódia e preservação de documentos. Por exemplo, nós temos o chamado Arquivo Nacional, tá bom?
Então, em provas, o sentido técnico mais cobrado é o conjunto de documentos acumulados no exercício de suas atividades. Porém, pode cair na nossa prova esses demais conceitos a respeito de arquivo. E você tem, claro, ficar ligado com isso. Tá bom? Beleza, vamos lá. Continuando aqui, deixa eu colocar aqui na tela cheia para você visualizar o meu slide. Ó, outra coisa também, cai em prova, tá? Arquivo é diferente de biblioteca, né, documentos, que também é diferente de museu. Vamos lá entender cada um deles. Conceito de documento de arquivo. Documentos acumulados naturalmente, de maneira orgânica, tá bom? Aqui vai ter até um princípio, pessoal, chamado princípio. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui, ó. Ó, princípio da cumulatividade. Depois a gente vai ver com calma. Cumulatividade. Por quê? Veja bem, nós acumulamos documentos, tá? De maneira natural, de maneira orgânica. Ninguém sai por aí, eu vou guardar aqui os documentos porque eu gosto de fazer isso. Não, nós fazemos por uma necessidade, tá certo? Então, esse é um conceito importante de diferenciação entre os documentos de arquivo e os documentos de biblioteca. Por quê? Porque documentos de biblioteca nós colecionamos, ó, coleção organizada intencionalmente, tá bom? Os documentos de arquivo decorrem das atividades, já as bibliotecas de livros e publicações. Os documentos de arquivo têm valor probatório e informacional. Que a gente pode entender aqui, ó, valor administrativo, fiscal ou legal. Já os documentos de biblioteca têm finalidade de estudo e leitura, né? Beleza? Que também é diferente dos documentos, objetos, né, do museu. O museu tem peças e objetos tridimensionais, tem valor cultural, artístico, histórico e tem finalidade expositiva e memorial. Tá? Então, vez ou outra aparece uma questão relacionada a isso. Ok? Caminhando, vamos lá. Documento arquivístico. Bora ver o que é isso. Documento arquivístico é a unidade de registro de informações produzida ou recebida no curso das atividades de uma pessoa, família ou instituição, fixada em um suporte e dotado de contexto, conteúdo e estrutura, tá? Então nós vamos ter o registro da informação produzido ou recebido, vinculado à atividade daquela organização, que vai servir de prova e pode existir em qualquer tipo de suporte, tá? Exemplos, né? Ofício, contrato, e-mail, oficial, processo, fotografia administrativa. Então, tudo isso, consequentemente, galera, é entendido como documento arquivístico. Beleza? Show de bola. Vamos caminhar. Bora lá. Informação, documento e suporte. Olha só que bacana. Vamos ver isso aqui? Olha só, o que é informação, galera? Informação é o conteúdo que tem significado para alguém em determinado contexto, certo? O que significa documento? Documento é o registro da informação. Ó, documento é a materialização da informação organizada e registrada com finalidade específica, tá bom? Informação também podemos entender como dados. São dados, beleza? Dados ali que foram processados. Informação também pode cair na sua prova como uma ideia, uma mensagem, beleza? Isso é registrada e quando ela é registrada nós passamos a ter o quê? Um documento, tá? E para isso precisaremos do quê? De um suporte. Suporte é um material onde a informação é fixada. Aqui, ó. Suporte é o meio físico ou digital onde a informação está fixada ou pode ser acessada, tá? Então, aqui, ó, um papel, a nuvem, um pendrive, tá certo? Então vamos lá. Informação, resultado da licitação, documento, ata, assinada, né? Suporte, papel ou arquivo, PDF, por exemplo. Então o documento de arquivo não é definido pelo suporte, mas por sua origem e função, tá bom?
Legal. Tipos de suporte. A gente tem vários tipos de suporte aqui, alguns exemplos, né? Papel, pergaminho, papiro, já ouviu falar, né? Fotográfico, filme, fita magnética, microfilme, uma mídia, CD, DVD, um disco rígido, um pendrive, tantos outros. Então, suporte é um material físico que recebe o registro da informação. Então, lembre-se, tá? Que o suporte ele não define sozinho se o documento é arquivístico, tá bom? Um mapa mental aqui desses fundamentos iniciais para a gente conseguir compreender, né? Então, arquivo, conjunto de documentos acumulados, não colecionados, tá? Arquivologia, ciência dos arquivos, que estuda justamente isso. Documento, registro da informação, certo? Informação, ideia, mensagem ou dados significativos, ok? Suporte, material que fixa o registro, beleza? Alguns pontos-chave aqui para você guardar. Arquivo não é coleção, documento pode ser físico ou digital, suporte é diferente de conteúdo e atividade gera acumulação documental. Legal? Show de bola. Mas para ficar melhor ainda, eu quero detalhar um pouco mais esses conceitos de informação, documento, suporte. Meu, você vai sair dessa aula aqui pronto para resolver questões ligadas a esses conceitos iniciais relacionados à matéria de arquivologia, tá certo? Então bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Conceito de informação. Então vamos lá. Informação é o conteúdo significativo registrado em um documento. Pode ser compreendida como uma ideia, mensagem, dado organizado ou conhecimento que faz sentido em determinado contexto. Tá bom? Na lei de acesso à informação, já ouviu falar na lei de acesso à informação? A lei de acesso à informação, pessoal, é a lei 12.527 de 2011. Ela diz que informação são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento. Já na linguagem arquivística, informação pode ser entendido como elemento referencial contido no documento. E na prática, a informação orienta decisões, comprova atos e preserva a memória institucional. Beleza? Então, um exemplo aqui para você, ó. Informação, resultado de uma licitação. Para isso, vai precisar de um documento, isso registrado, né? Evidentemente, por meio de uma ata. E vai precisar de um suporte, que pode ser um papel, PDF, por exemplo. Tá certo? E o conceito de suporte? Suporte é o material físico ou digital no qual a informação é fixada, permitindo que o documento exista, seja acessado ou preservado. Então, informação, conteúdo, documento, registro da informação, suporte material onde o registro é fixado, tá? Por que o suporte é importante, pessoal? Porque ele vai conservar as informações, nós vamos conseguir ter acesso a partir dele. É preciso ter autenticidade também e preservação, né? E como eu já também dei para vocês alguns exemplos, certo? De novo, ó, aqui o conceito e alguns exemplos de suporte documental, tá? Olha essa questãozinha aqui que caiu na prova. Eu já trouxe aqui o gabarito, tudo, mas só para você entender. E eu vou resolver mais questões, é só para você visualizar comigo, tá? Questão da banca CESP-Sebrasp, que disse assim, ó. Documento de arquivo e suporte, né? Para a definição de um documento como de arquivo, são determinantes a sua origem e seu emprego, e não o suporte sobre o qual está fixada. E isso está completamente certo, tá, pessoal? Porque independe do suporte. Se você lembrar lá do meu conceito, você vai visualizar isso. Aqui um comentáriozinho para você. Ó. O suporte isoladamente não define a natureza arquivística do documento. O que importa é a produção ou recepção no exercício das atividades, o vínculo orgânico com a instituição e a função de prova e informação. Então, memorize isso, tá? Origem mais função mais contexto igual a suporte. Beleza? E para a gente finalizar a nossa parte teórica dessa aula, eu trouxe aqui para vocês o resumo desses conceitos iniciais a respeito de arquivologia, tá certo? Bora lá, dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Vou colocar na tela cheia, visualiza aí.
Então vamos lá. Documento, registro da informação. Informação, conteúdo, ideia, mensagem ou dado significado. Suporte, material onde o documento é fixado. E arquivo, conjunto de documentos acumulados no exercício de suas atividades. Beleza? E os pontos que mais caem em prova. Arquivo não é coleção. Documento não se confunde com informação. Suporte não define sozinho o documento de arquivo e documentos servem de prova e informação. Beleza? No próximo tópico, nós trataremos sobre terminologias arquivísticas. Mas antes, nós vamos fazer o quê? Bora resolver algumas questões para que você possa observar comigo como que esse tema pode cair na sua prova. Tá bom? Então visualiza aí comigo, vamos lá? Um recadinho importante, tá? Pause o vídeo, tente você primeiro resolver a questão, tá certo? Depois que você resolveu, dá um play novamente para você escutar e assistir ao meu comentário. Beleza? Então bora lá? Olha só, questão número 1 diz assim: em determinado órgão público, vamos lá, municipal, foram reunidos documentos produzidos e recebidos no exercício das atividades administrativas como ofícios, memorandos, relatórios, processos, fichas funcionais, contratos e demais registros relacionados à atuação institucional do órgão. Considerando os conceitos básicos de arquivologia e a noção de arquivo prevista na Lei 8.159, de 1991, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Arquivo é o conjunto de documentos reunidos artificialmente por assunto, independentemente de sua origem, com finalidade exclusivamente cultural e educativa. Meu Deus. Assim, tem muitos erros nessa alternativa, né, galera? Muitos erros. Primeiro, fala aqui que é reunido de maneira artificial. Claro que não, né? É de maneira natural. Independente de sua origem. Claro que não, depende da origem. Independe do suporte, mas a origem sim. E a finalidade não é cultural e educativa, a finalidade é administrativa, fiscal ou legal, probatória, né? Vamos lá. B. Arquivologia é a disciplina que se limita ao estudo da guarda física dos documentos, sem abranger sua produção, organização, preservação e utilização. Errado. Ela não se limita a isso, mas também abrange também produção, organização, preservação e utilização, tá? C. Os arquivos são formados apenas por documentos em papel, pois documentos digitais, audiovisuais ou em outros suportes pertencem exclusivamente ao campo da informática. É errado também, pessoal. E esses também fazem parte da arquivologia, tá? D. O arquivo pode ser compreendido como um conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições públicas ou privadas, ou pessoas físicas, no exercício de suas atividades, qualquer que seja o suporte ou a natureza dos documentos. Opa! Exatamente isso gabarita a nossa questão alternativa D, tá? Conjunto de documentos, ok. Produzidos e recebidos, ok. Órgãos públicos, instituições públicas ou privadas, pessoas, por conta das atividades, independe do suporte. Show de bola ou a natureza dos documentos. Natureza aqui pode ser, esse documento pode ser um documento sigiloso, pode ser um documento ostensivo. Isso seria a natureza do assunto, tá? Do documento, a natureza do documento também, a sua especificação ali, tá certo? Show de bola. Vamos para a próxima questão? Bora comigo. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Mais uma, vamos lá. Durante a análise de um acervo institucional, um servidor encontrou documentos em papel, arquivos digitais armazenados em pendrive, gravações em mídia digital e fotografias. Ao classificá-los, a gente vai ver isso depois, tá? Sobre classificação de documentos, afirmou que somente os documentos em papel poderiam ser considerados documentos de arquivo, pois
Ó, ele falou que somente os documentos de papel poderiam ser considerados documentos de arquivo, tá? Pois os demais estariam em suportes tecnológicos, com base nos conceitos de documento, informação e suporte, estudados em arquivologia, assinale a alternativa correta. Vamos lá, alternativa A. A afirmação do servidor está correta, pois o documento arquivístico depende necessariamente do suporte em papel para ser considerado válido. Pessoal, a afirmação do servidor está errada, tá? Por quê? Porque mídias digitais, fotografias, pendrive e outros tipos, sim, também são considerados arquivo, conjunto de documentos, tá? Então tá errado isso aqui. B. A informação corresponde a um material físico utilizado para armazenar o documento, como papel, CD, DVD ou pendrive. Ficou até estranho isso aqui, tá? Mas veja, a, a questão, o enunciado, ele traz mais informações sobre material tecnológico e não físico em si, né? Então tá errado isso aqui. Beleza? C. O suporte é a ideia, a mensagem ou conteúdo intelectual registrado no documento, enquanto a informação é o meio físico em que esse conteúdo está fixado. Aqui está trocado, está invertido, pessoal. Aqui é informação. Informação é a ideia, mensagem ou conteúdo, tá? Intelectual. E meio físico em que esse conteúdo está fixado, aí sim é suporte. Então está invertido. D. Documento é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato, e a definição de documento de arquivo depende principalmente de sua origem e de seu emprego, não apenas do suporte utilizado. Opa! Exatamente isso, gabarito da nossa questão, alternativa D. Questão número 2, alternativa D. Você estudou isso comigo, tá certo? Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, que é o Gabaritano Cresce Assistente Administrativo. E se você chegou até aqui, é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online completo para você, para que você realmente consiga a sua tão sonhada aprovação. E dá uma olhada nas vantagens que você terá estudando aqui conosco. Olha só, você vai ter videoaulas completas no nosso curso preparatório, teoria objetiva e direcionada, questões comentadas nos vídeos, simulados, material em PDF, plano de estudos para o edital, tá? O maior foco nosso aqui são as aulas em vídeo, ok? Valor especial de lançamento de R$ 697 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 ou R$ 297 à vista. Para você adquirir, é simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, tem um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. E aí vai ter um botão Quero começar agora. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E eu te aguardo dentro da plataforma, hein? Então clica no link agora, faça a sua matrícula e inicie a sua preparação. Grande abraço e até mais!